Irmãos, está escrito a palavra do Senhor no versículo 14 do capítulo 13 do livro de 1 Reis. E foi atrás do homem de Deus e o encontrou assentado debaixo de um carvalho e disse-lhe: És tu, homem de Deus, que veio de Judá? E ele disse: Sou eu. Então lhe disse: Vem para casa comigo e come pão. E ele disse: Não posso retornar contigo, nem entrar contigo, tampouco comerei pão ou beberei água contigo neste lugar. Porque foi-me dito pela palavra do Senhor: Tu não comerás pão, nem beberás água ali, tampouco retornareis pelo mesmo caminho que vieste. E ele disse: Eu também sou profeta, como tu o és. E o anjo falou comigo pela palavra do Senhor, dizendo: Traze-o de volta contigo para dentro de tua casa, para que possa comer pão e beber água. Ele, porém, mentiu-lhe. Meus irmãos, eu quero falar acerca, nessa manhã, sobre o tema desprezando o carvalho. Quando nós olhamos para o livro de 1 Reis, nós estamos deparados com um cenário de escolhas, em uma história de conflitos, de batalhas e justamente de adversidade, que vai revelar acerca do reinado do rei Jeroboão. Haja vista que quando assume as 10 tribos, Jeroboão agora começa a tomar certas atitudes que vai desagradar o coração do Criador. Quando Jeroboão assume as 10 tribos, justamente em uma decadência das 12 tribos dentro da maior nação eleita e chamada por Deus. Haja vista que por meio do filho de Salomão, Roboão, ele assume agora as 12 tribos em um interim de tempo. Mas Deus vai usar um certo profeta por nome de Aías e vai dizer justamente para Roboão, afirmando aquilo que já vinha se cumprido ao passar do período dos dias. Ele assume agora as 10 tribos, o reino do norte e justamente o reino do sul. Jeroboão vai firmar o seu reinado justamente nas terras de Siquém. Mas a preocupação foi tão tamanha, foi tão grande, para que Roboão, que tinha as 2 tribos ainda sobre o seu domínio, a tribo de Judá e a tribo de Benjamim, é nesse interim de tempo em que ele vai erguer 2 altares, 2 bezerros, para justamente uma falsa adoração. Pois o primeiro altar foi erguido em Dan, e o segundo altar foi erguido justamente em Betel, a terra do pão, a terra do sustento, a terra do alimento. Mas havia levantado justamente nesse período alguns sacerdotes que não faziam parte de nenhuma dessas tribos. Mas o que me chama a atenção é por meio dessa atitude de Jeroboão, onde o declínio vai justamente predominar no meio do povo. A nação já não tinha mais sensibilidade, pois estava vivendo em uma nação politeísta. E uma nação politeísta não é mais uma nação que serve apenas a um Deus, é uma nação que serve a vários deuses. Vários deuses estavam sendo adorados, pois as terras de Dan já era considerada, segundo alguns eruditos, como a terra justamente da idolatria. Mas com o declínio, com as 2 atitudes, com o primeiro altar, com o segundo altar levantado para adorar justamente aos 2 bezerros que foram erguidos, o que me chama a atenção é que justamente por meio dessa atitude do rei, por medo de perder a sua reputação, o seu reconhecimento, Deus agora já não era mais o centro da adoração. Deus agora estava sendo dividido. A adoração já não estava mais centralizada em Deus. A adoração estava dividida. Uma hora se adorava a Deus, outra hora se adorava a outras coisas. Outra hora tributava glórias a Deus, outra hora tributava glórias aos bezerros que foram erguidos e levantados. Mas como eu amo dizer que Deus tem sempre alguém preparado na última hora. Deus vai levantar um homem, um moço, e este moço que Deus vai levantar,
é justamente levantando em um declínio desfavorável. Não se tinha possibilidade de Deus levantar alguém naquele momento, mas Deus tem sempre alguém preparado na última hora. Este moço não vem em um momento bom, em um momento calmo, mas ele vem em um momento turbulento no meio daquele cenário. Ele vai entrar em um cenário destruidor, desorrendo, mas é nesse inteirinho de tempo em que Deus ama trabalhar nas coisas destruidoras. Se tem um Deus que ama trabalhar, é um Deus que ama trabalhar nas coisas dificultosas da vida. Em Ezequiel capítulo 37, Deus não vai levar Ezequiel para um ambiente bom, calmo. Deus pega o menino e leva ele para meio de um cemitério, cheio de ossos, cheio de vidas que foram decaídas e não conseguiram realizar os seus sonhos. Porque Deus ama trabalhar naquilo que é a ótica da impossibilidade humana, aquilo que para nós se torna impossível. Em Lucas capítulo 1, versículo 37, a Bíblia vai dizer que para Deus nada é impossível. Mas Deus ama trabalhar na ótica da impossibilidade. E este moço vai entrar agora em cena. E este moço, esse homem é um profeta jovem, é um profeta novo, que não foi escolhido e nem separado no meio dos sacerdotes, que não era da tribo de Levi. Mas esse moço vem com instrução sobre ele. Este moço vem com graça, com ousadia e com autoridade. É nesse inteirinho de tempo em que esse moço começa a abrir a sua boca e começa a profetizar para o altar, dizendo que o altar seria derribado, as cinzas dos sacerdotes seriam justamente derramadas sobre o altar. E a terceira coisa é que Deus ia entrar em cena, e este moço que Deus iria levantar dentro daquela nação decaída e desfavorável, iria justamente profanar o reinado de Jeroboão, iria acabar com a bagunça daquele lugar. Ora, quando nós observamos para esse cenário, em um inteirinho de tempo nesse contexto histórico, a gente observa que ele vai interromper o cenário da adoração. A Bíblia vai dizer que Jeroboão estava prestes para sacrificar, para tributar incenso em Betel. E este moço chega, esse menino chega, e ele vai dizer que Deus levantaria um moço da casa de Davi, chamado Josias. E o significado da palavra Josias é sarado por Jeová. Deus estava cansado da falsa adoração dentro daquele lugar. E como Deus tem sempre alguém levantado na última hora, Ele vai levantar um moço no futuro, chamado Josias, que significa sarado por Jeová. Era Deus dizendo: chega dessa liderança fraca, debilitada e com essa falsa adoração para mim. O homem que eu vou levantar, o jovem que eu vou erguer, não será um moço gerado nas falsas adorações, será um moço gerado no sofrimento, mas é sarado por Jeová. E quem eu vou levantar não vai ser levantado para se comungar, para se juntar com todo mundo. Vai ser o moço que vai destruir o altar, vai levantar outro altar. Este moço é sarado por mim, esse moço é erguido por mim. Esse moço não vai ser levantado por homem, esse moço vai ser levantado pelo próprio Deus, porque o significado do seu nome é sarado por Jeová. O profeta começa a falar agora, e em um inteirinho de tempo o rei Jeroboão vai tomar a atitude de jogar a sua mão para cima dele. E quando ele pensa em tacar a mão para cima do profeta novo, a Bíblia vai dizer agora que a sua mão fica mirrada. Mas só que antes da sua mão ficar mirrada, a Bíblia vai dizer que ele fala três coisas, três sinais que aconteceria naquele ambiente, naquela cerimônia. Primeiro, o altar seria quebrado. Segundo sinal, justamente as cinzas sairiam e seriam derramadas. E o terceiro sinal que acontece agora é justamente quando a mão do rei fica mirrada. E quando a mão do rei fica mirrada, a Bíblia vai dizer agora que o rei toma atitude de pedir ajuda para o profeta novo. Só que o Isber vai dizer que quando o rei toma atitude de ir para cima do profeta novo, ele não queria apenas pedir ajuda para o profeta, ele queria parar com aquilo que o profeta estava falando. Observando essa palavra, eu vejo que imediatamente quando ele fala que o altar seria quebrado, as cinzas desceriam e a mão do rei acaba de ficar mirrada. E agora vem o quarto sinal
que quando ele pede ajuda, e agora o profeta ora e a mão do rei volta ao normal, o profeta vai olhar para ele e vai dizer algo que mexeu comigo, Gisele. Enquanto eu estava lendo, relendo, eu vi que o profeta vai ser chamado pelo rei Jeroboão e vai dizer: rei. O rei vai olhar para o profeta e vai dizer: ô profeta, vem para minha casa, eu tenho algo para te dar lá em casa. Aparentemente parece algo bom e normal. Alguém que faz o bem para outra pessoa vai receber um pagamento por aquilo que ela fez de bom e agrado para a sua vida. Isso é normal para os nossos dias. Quando você faz algo para alguém, alguém lhe paga, alguém lhe dá alguma coisa para você porque mereceu. Na ótica humana parece normal, mas só que ao observarmos mais profundo ainda na ótica divina, não é que o profeta iria receber algo apenas para ele, pelo aquilo que ele fez, orou e a mão do rei foi curada. Quando ele fala: vem para minha casa, come pão comigo, toma água comigo e vem para dentro da minha casa, ele não queria apenas receber o profeta na sua casa, ele queria calar aquilo que o profeta terminou de falar. Ou seja, o profeta chegou ousado, determinado, e já chega dizendo: o altar vai se quebrar, Deus vai levantar alguém da casa de Davi que vai profanar o teu altar e o teu reino. Então o rei se incomoda. Eu preciso calar a boca dele, eu preciso cessar essa profecia que ele acaba de falar agora. O Isber vai dizer que o profeta, quando profetiza acerca de Josias, ele está olhando no futuro, há cerca de 880 anos aproximadamente lá na frente, e ele está dizendo: vai cair tudo, vai desmoronar o teu reinado. E o rei chama o profeta e diz: vem para minha casa. Só que o profeta veio instruído por Deus: não coma pão, não tome água e nem volte pelo mesmo caminho. O profeta vai olhar para o rei e vai dizer: assim me disse o Senhor, não coma pão, não beba água e nem volte pelo mesmo caminho. Observe que quando o rei olha para ele, o rei não queria apenas pagar pelo aquilo que ele orou, o rei queria dar um cala-boca para o profeta. O rei queria paralisar com aquilo que ele veio fazer naquele lugar, que era acabar com a falsa adoração e colocar Deus no centro de todas as coisas de novo. O profeta agora volta, só que observe que veio 3 sinais para o rei, para ele se converter e parar com aquela falsa religiosidade e com aquele sistema religioso que estava deixando Deus de lado, estava abandonando o princípio de Deus. Mesmo vendo os 3 sinais: altar quebrado, cinzas derramadas e a mão curada, o rei mesmo assim não deu ouvido. A Bíblia vai dizer que o profeta vai embora. Só que diante daquele cenário, diante daquilo que se apareceu naquele ambiente, o texto vai dizer agora que quando o diálogo se encerra e agora o profeta vai embora por outro caminho, tinha 2 pessoas aproximadamente ouvindo e observando aquele cenário, justamente naquela cerimônia que foi atrapalhada pelo profeta novo. E quando eles chegam dentro da casa do profeta velho, que eram 2 filhos do profeta velho, que não estava de longe, mas estava de perto, observando o que aconteceu. Ora, quando eles observam o que foi dito pelo profeta novo, ele chega na casa do pai e já chega dizendo: pai, eu tenho um negócio para te contar. Que foi? Chegou um profeta novinho lá, e esse profeta novinho está cheirando a leite. Eu nunca vi o que ele falou aí. Quem sabe na minha conjectura o pai, o profeta mais velho, olhou para os 2 filhos e disse: me conta tudo o que aconteceu lá. Pai, foi algo que eu nunca vi, foi algo que desde quando o Senhor estava aqui, eu nunca vi essas coisas acontecer, pai. O que foi? Ele chegou novinho, cheio de ousadia, e chegou dizendo que o altar ia ser quebrado. E detalhe, o altar do rei quebrou. Puf. Ele falou que a cinza seria derramada. Pai, a cinza foi derramada. E quando ele foi tentar tocar no profeta, pai, a mão do rei ficou mirrada. E para melhorar, pai, ele orou e fez um negócio lá. Disse que Deus ia levantar um menino da casa de Davi e queria profanar o reinado.
de Jeroboão: pai, tu está há tanto tempo até aqui e eu nunca vi o Senhor fazer nada disso. Acabou com o profeta velho. Imediatamente agora, o brilho do profeta velho foi apagado aproximadamente por alguns segundos. E o que me chama a atenção é que o profeta velho vai se incomodar com a atitude do profeta novo, e ele vai olhar para os seus filhos. E o que me chama a atenção é que o profeta velho não estava lá, mas o profeta velho soube daquilo que aconteceu lá. Ou seja, o profeta velho não estava no ambiente, mas ele teve as suas testemunhas, ou os seus informantes. E a pior coisa de alguém é perder a sensibilidade e chegar justamente em um declínio da vida do profeta velho, que não orava mais, não buscava mais, e estava vivendo agora na base do leve e traz. Porque profeta velho não vai para as reuniões, mas sabe tudo o que acontece na reunião. Profeta velho não está no meio do que está sendo reunido, mas ele sempre sabe do que está sendo falado no meio da reunião. Porque profeta velho tem seus informantes. Ele não está no meio do departamento, mas sabe de tudo o que acontece lá. Ele não está no meio da guerra, mas sabe tudo o que aconteceu no meio da guerra. Os filhos foram os informantes dele, e já chega dizendo: pai, está na hora do Senhor tomar uma atitude, senão esse profeta aí vai ganhar mais fama do que o Senhor. E até agora nunca vi isso acontecer como aconteceu hoje. O profeta velho olha e diz: por onde ele foi? Foi por tal caminho. Sela jumenta, porque eu vou encontrar esse profeta novo agora. O brilho do profeta velho foi apagado pelo profeta novo. E quando ele chega, ele já chega dizendo: ô profeta, vamos lá para casa, come pão lá em casa, toma água comigo, porque o Senhor, o anjo do Senhor me falou: come pão, bebe água. E ele diz: não, o Deus ainda falou comigo e chegou dizendo que eu não comia pão, não tomasse água e nunca voltasse pelo mesmo caminho. Só que o profeta velho perdeu a sensibilidade, a intimidade. Só que tem uma geração que eu estou pregando nessa manhã, que não precisa de informantes para saber de tudo o que acontece lá. Ele ora, e a prova que ele ora, eu amo dizer isso, estava um decreto em Babilônia. Sadraque, Mesaque e Abednego estava prestes a ser jogado no meio da fornalha de fogo ardente. Só que o que me chama a atenção é o capítulo 2, que o rei Nabucodonosor tem um sonho e fica atribulado dentro dele. Os magos, astrólogos, feiticeiros e caldeus, ninguém poderia dar a interpretação. Porém, foi até um moço chamado Daniel orar. Porque quem tem intimidade não precisa de informante para saber o que acontece lá. Ele ora. Porque os magos, astrólogos, feiticeiros e caldeus entendiam de todas as coisas, irmã, mas não entendiam de revelação. E eu amo dizer que Deus só se revela para quem ora. Deus não dá pérola para porco, e Deus não se revela para quem não se entrega por inteiro para Ele. Deus não se entrega para quem não busca por Ele. Só que o que me chama a atenção é que os magos, astrólogos, feiticeiros e caldeus são mortos, mas pela madrugada a revelação chega. Porque se tem uma geração de profeta velho que precisa de informante para saber de tudo, eu vim dizer nessa manhã que Deus ainda tem uma geração de profeta novo, que ninguém está vendo, que não tem beleza, que não tem fama, que não tem status, mas tem intimidade, tem relacionamento, tem joelho dobrado, tem boca no pó, e quando canta a presença desce, quando canta a glória invade, que não tem fama, não mora numa casa boa, não tem carro de luxo, mas não precisa dessas coisas. Deus me trouxe para dizer para alguém aqui: eu estou levantando uma geração que chegue a ter sensibilidade e a proximidade com a minha presença. Porque quando Deus foi levantar Davi, Ele não levantou pelo cargo, pela fama, pelo status e nem pelo reconhecimento que ele tinha. Em 1 Samuel capítulo 16, lá vai Samuel até Belém, na casa de Jessé o belemita, vê Eliabe e diz: Senhor, aqui está o rei, ele tem beleza, ele tem formosura, ele tem status, ele tem espada, ele tem coraça, ele tem capacete. Deus vai abrir o céu e vai dizer: eu não estou olhando
procurando pelo estereótipo. O que eu estou à procura é algo que tenha por dentro sensibilidade, a proximidade, compaixão e joelho no chão. Deus levantou o profeta novo, e não foi para incomodar o profeta velho apenas, foi justamente para mostrar para ele que ele já perdeu aquilo que ele tinha muito tempo atrás, ele já não tem mais. E o que me chama a atenção é que o profeta velho vivia de informação, mas tem uma nova geração aí que não precisa disso. Ele ora, e quando ele ora, Deus ainda revela. Porque eu amo dizer que quem ora tem intimidade, quem ora é diferenciado, quem ora, a sensibilidade ainda está com ela, ainda está com ele. E como diz as irmãs do ciclo de oração, Deus não trabalha com arrumadinho, porque a hora que Deus quer se revelar, Ele se revela. A hora que Deus quer aparecer, Ele aparece. Certo amigo meu falou ontem pela madrugada comigo e disse: Elias, me fala algo sobre Moisés. E uma das características que eu falei para Moisés, para ele, foi justamente a oração. Moisés era um homem sensível com Deus. Além de Moisés ter tantas características, uma das maiores características de Moisés foi a sensibilidade. Porque enquanto o faraó não sabia ter, Moisés ainda conseguia ter. Enquanto Saul no trono não conseguia ter, Davi no pasto conseguia ter. Enquanto Ofni e Finéias não queria ter, sendo sacerdote, um menino chamado Samuel, gerado no ventre de Ana, conseguia ter. Enquanto tem uma geração aí que está vivendo de leve trás, de panelinha, Deus está levantando uma geração nova que tenha sensibilidade, a proximidade e joelho no chão, e ainda tem compreensão de ouvir a voz de Deus. Aleluia. Quando ele chama o profeta novo, a notícia se espalhou e o profeta velho chegou dizendo: come pão comigo, toma água comigo e volta para minha casa. O que ele vai falar para o rei Jeroboão, ele vai falar para o profeta velho: eu não posso. E eu me lembro de Nabote. Chegou Acabe e disse: ô Nabote, dai-me a tua vinha, eu tenho outras melhores, e se tu não quiser me dar, eu compro. Nabote olha para ele e diz: não dá. Porque quem tem sensibilidade não despreza o relacionamento para viver de momento na mesa do profeta velho. Só que ele não foi encontrado em qualquer lugar. A Bíblia diz que ele foi encontrado debaixo de um carvalho. Ele conseguiu, irmã, resistir à chamada do rei Jeroboão, mas ele não vai conseguir suportar a profetada do profeta velho. O profeta velho vai olhar para ele e vai dizer: eu também sou profeta. E o anjo do Senhor me disse: come pão, toma água e volta pelo mesmo caminho. O moço, sem ter experiência com aquela profetada do profeta velho, foi arrebatado para dentro da casa, sentou na mesa, comeu do pão, tomou da água, e agora vai voltar pelo mesmo caminho. Observe aqui comigo. Ele não foi encontrado no palácio, ele não foi encontrado na mesa coxuosa do rei, e nem muito menos na mesa do profeta velho. A Bíblia diz que ele foi encontrado sentado no meio do carvalho. E no carvalho é um ambiente ocultado, em que ninguém lhe visita, em que nem você recebe zap e nem agenda para você cantar, pregar. É no carvalho onde não vão lembrar de você. É no carvalho onde ninguém vai à sua procura. Mas é no carvalho onde Deus se revela. É no carvalho onde Deus ainda fala. É no carvalho onde você vai ser esquecido, mas é no carvalho onde o que você tem lá, você não vai ter na mesa do rei e nem na mesa do profeta velho. E o maior erro do profeta novo não foi comer apenas do pão, nem beber da água, foi largar o desconforto do carvalho para viver na mesa coxuosa do profeta velho. E tem gente que já largou o carvalho faz tempo. Tem gente que desprezou o carvalho faz muito tempo, só porque estava sofrendo aqui, só porque estava chorando ali,
Deixa eu abrir um parêntese nessa manhã. E se você puder disser para quem está do seu lado, diga para ela, diga para ele: não despreze o carvalho. É no carvalho onde vão lhe pisar, é no carvalho onde vão lhe humilhar, porque você não canta bem, você não tem mãe rica, você não tem estrutura, mas é no carvalho onde Deus me trouxe para dizer para alguém: se prepare. Se você valorizar o que eu tenho no carvalho, você não vai precisar sentar na mesa do palácio, nem justamente na casa do profeta velho. Você não vai precisar comer do pão da casa do profeta velho, porque eu tenho algo maior, estruturamento e aperfeiçoamento. Deixa eu falar uma palavra que queima no meu coração, e eu vou para o final agora. Deus está preparando os ambientes pequenos na sua vida para lhe dar estrutura, habilidade e aperfeiçoamento para chegar em lugares extraordinários. Você lembra de Jeremias capítulo 1? Deus chega em Anatote após Isaías ser cerrado pelo meio, e ele chega dizendo: ô Jeremias, antes que eu te formasse no ventre da tua mãe eu te conheci, e antes que saísse dela eu te santifiquei. Jeremias vai olhar para Deus e vai dizer: Senhor, eu sou um menino, eu não sei falar, eu sou inexperiente. Só que a palavra Anatote significa lugar pequeno. Só que o sinônimo da palavra Anatote, lugar pequeno, é justamente lugar inapropriado. Só que Deus estava preparando a casa do sofrimento de Uquias, justamente o ambiente que era o interior de Jerusalém, Anatote, que ficava a 5 quilômetros da capital de Jerusalém, para dar para Jeremias estrutura, aperfeiçoamento e preparamento. Não despreze o carvalho da sua vida. E o carvalho da sua vida às vezes é aquela dor, é aquele sofrimento, é aquela angústia, e você faz de tudo para ir para um ambiente que pode trazer calmaria, mas Deus está dizendo: não despreze o carvalho. É no carvalho onde eu vou me revelar, é no carvalho onde eu vou lhe levantar. Não despreze o carvalho. Ele arranca o profeta novo do carvalho e vai levando o profeta novo para sentar na sua cadeira, para sentar na sua mesa. Come do pão, toma água. Aqui você não vai precisar de muita coisa. Coma do meu pão que eu vou abrir a porta para você. Coma do meu pão. Agora, depois que você comer do meu pão, você não vai poder pregar tudo o que você quer pregar. Se o profeta novo tivesse dado ouvido às instruções de Deus, ele não tinha largado o desconforto do carvalho para sentar na cadeira do profeta velho. Se você soubesse o que o carvalho tem para você, você não tinha parado de cantar, você não tinha parado de pregar, nem muito menos parado de orar. Só que Deus me trouxe para lhe dizer: você está desprezando o carvalho. Quando ele chega dentro da casa, come pão, toma água. E agora, Deus vai usar o profeta velho. Com todo respeito, não é toda vez que Deus usa profeta velho. Não orava mais, não jejuava mais, não buscava mais. Só que quando ele mente e arrebata ele para dentro da casa, a Bíblia diz agora que o profeta velho, ele é usado por Deus e vai dizer: porque tu desobedeceste a Deus, tu morrerás. Tu largaste os preceitos de Deus. Aquele mesmo que soube arrebatar o profeta novo para dentro da casa, foi esse mesmo que Deus usou. Olhou para o profeta novo e disse: tu desobedeceste a Deus, tu morrerás, serás devorado pelo mesmo caminho. Lá vai o profeta. No mesmo caminho aparece justamente um leão, salvo engano. E quando ele aparece, ele não vai comer a jumenta que o profeta novo estava sobre ela. Ele vai devorar o profeta que comeu do pão da mesa do profeta velho. Só que o alimento não era o profeta novo, era justamente a jumenta. Porque o alimento dela não era o profeta, mas era o animal. Só que ela não foi atraída justamente por quem tinha mais carne. Porque se formos olhar, quem tinha mais carne era o animal e não era o profeta. Seria difícil de comer o profeta, mas quem comeu do pão do profeta velho? Foi o profeta novo ou foi a jumenta? Quem foi
que sentou na cadeira do profeta velho? Foi o profeta novo ou foi o animal? Quem foi que sentou? Quem foi que desobedeceu? Foi o profeta novo ou foi o animal? Quem agora vai ser devorado não vai ser o animal, será o profeta novo, que largou o desconforto do carvalho para sentar na mesa do rei, para sentar na cadeira do profeta velho, para comer do pão. E esse pão aqui que ele está comendo estava fermentado. Não era um pão qualquer de Betel, era um pão que estava fermentado pela imoralidade, pela perversão, pela idolatria, pela prosniquidade. E Deus estava dizendo: não coma desse pão. Mas ele não deu ouvido, e agora foi devorado pela fera no meio do caminho. Eu abro um parêntese: joga esse pão para fora hoje. Você largou o desconforto do carvalho, e você está prestes para ser devorado pelas feras da trajetória da vida. Você está prestes para ser devorado e devorada. Só que o profeta no meio do trajeto será devorado. A vida acabou. E quem pela terceira vez vai aparecer? Profeta velho. Chega para ele, chora e chora. E quando ele chora, o texto diz agora que o profeta novo estava morto, porque desprezou o carvalho. Não despreze o carvalho da vida. E eu vou entrar na sua alma agora. Eu sei que está difícil de suportar a caminhada, mas não despreze o carvalho. Eu sei que as noites mal dormidas têm arrancado a sua alegria, mas assim diz o Senhor, pela sua palavra: não despreze o carvalho. Mas eu quero parar. Volta para debaixo do carvalho. Mas eu quero desistir. Volte para debaixo do carvalho. Mas eu não tenho mais força. Volte para debaixo do carvalho. Mas eu canto, eu prego, eu faço tudo, mas eu não tenho mais aquela alegria de antes. Deus está lhe chamando para voltar para o carvalho. Você não precisa da cadeira coxuosa do profeta velho, nem muito menos do pão da sua mesa. Você precisa só do carvalho. E é no carvalho que Deus te sustenta, é no carvalho que Deus te ajuda, é no carvalho que Deus vai levantar. E eu vou profetizar nessa manhã: Deus está levantando em todo o território alagoano uma geração de profeta novo, que vai ser levantado instruído para não sentar na cadeira de pessoas erradas e comer na mesa de pessoas que não oram mais, não buscam mais. E Deus está dizendo: não despreze o carvalho da vida, porque é lá que eu vou sustentar você. Volta para o carvalho hoje. Chore no carvalho hoje, ainda que ninguém lhe veja, ainda que ninguém estenda a mão para você, mas não despreze o carvalho da vida. E eu quero saber onde está a primeira vida nessa manhã para voltar para o carvalho, porque antes do carvalho ainda tem esperança. Antes de você ser devorado pela fera da caminhada, ainda tem escape. Volte para o carvalho hoje. Aonde está a primeira vida para Jesus nessa manhã? E eu louvo a Deus pela oportunidade, em o nome de Jesus. Volte para o carvalho. Não despreze o carvalho da vida, porque o maior erro do profeta novo foi ele largar o desconforto do carvalho. E eu não sei você, mas eu prefiro viver no desconforto do carvalho do que sentar na mesa de profeta velho. Que Deus abençoe. Volte para o carvalho hoje, em nome de Jesus. Agradeço.